Agora foi. Pronto. Agora tá gravando. Olha, esse artigo, eu vou comentar rapidamente. Esse artigo é muito interessante, vocês terem lido. Quem não leu, leia, releia. Ele é praticamente um meta-artigo. Por quê? Meta é a palavra, eu não sou especialista nessa área, mas um artigo que fala dele mesmo. Quando uma coisa fala dela mesma, você coloca um meta. Então, ele é quase um meta-artigo, porque é um artigo que fala sobre escrever artigos, né? E tem uma visão muito interessante, porque tem um conceito minimalista envolvido, em que a questão do menos é mais, certo? Que é um movimento fantástico, que vocês, olha, eu recomendo muito a leitura desse livro aqui, Menos é Mais. É maravilhoso, você vai ser mais feliz depois que você ler esse livro, se você for, se você tiver predisposição para o minimalismo, eu te asseguro, você vai ser mais feliz depois que ler esse livro aqui. Eu li, adorei. Depois tem outros, se quiser se aprofundar na cultura minimalista, e aí você segue, tem outras formas também de se aprofundar. Então, eu recebi questionamentos interessantíssimos, muito, muito bons de vocês, sobre esse artigo, certo? Ainda tá, essa atividade está aberta até sexta-feira, então façam, quem não fez. Aqui, então, à medida que eu for lembrando dos questionamentos, eu vou falando. Aqui eu estou apresentando uma metodologia minimalista para produzir materiais didáticos, de matemática especificamente. Então, ela consiste, é o seguinte, a partir da próxima aula, que eu tenho um material aqui onde eu vou entrar no conteúdo, depois no final da aula eu combino que eu queria marcar uma aula extra antes da quarta, para a gente avançar mais. E então, aí ela consiste em partir do resumo, adicionar exemplos, seguir uma habilidade por vez. Então, tem 3 coisas importantes aqui, que é partir do resumo, adicionar exemplos e seguir uma habilidade por vez. Então, eu sempre achei livro didático que eu não sei, eu tenho uma ideia meio invertida, assim, para muita coisa. Então, eu tenho um livro bom, assim, que no final ele dá um resumo, mas eu preferiria que ele começasse com um resumo. E tem uns materializados que já estão fazendo um pouco disso, né? Então, a ideia é essa, partir do resumo, adicionar exemplos, mas não adicionar exemplos de qualquer maneira, adicionar um pouquinho de cada vez, um passo, não é nem um passo, é uma habilidade, é o que eu chamei aqui de uma habilidade ou conteúdo. É uma habilidade ou conteúdo por vez. Por exemplo, vamos supor que você vai aprender a dirigir carro. Para dirigir carro, você tem que saber apertar a embreagem na hora certa, soltar na hora certa, olhar o retrovisor, apertar o acelerador, mudar a marcha. Você tem que fazer várias coisas. E vamos supor que você aprendesse uma de cada vez. Então, você vai num lugar que primeiro você aprende só apertar a embreagem, soltar, só apertar a embreagem, soltar. Isso é uma habilidade por vez. Depois, sem você colocar a marcha, no neutro lá, no ponto morto, você fica testando só assim, soltar a embreagem e acelerar para ver se você ganha o sincronismo. Aí depois você faz isso com a marcha ligada na primeira marcha. Então, eu quis dar um exemplo na matemática para fazer essa coisa. Você não vai, então, adicionar esses exemplos com várias operações em conjunto. Então, você primeiro faz um exemplo que tem uma habilidade, um conteúdo, depois adiciona outro. É tipo subir um degrau de cada vez, tá? É isso que está contido nessa ideia, que eu acho importante reforçar, porque é muito poderosa essa ideia. Daí aqui, bom, eu só vou mencionar, o lema é menos é mais, tá? O Google opera com esse lema também minimalista, e é muito
o Tratado de Bolonha na Europa para os cursos de graduação e pós-graduação, que trabalha em ciclos, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, e aí tem todo um contexto educacional do que isso significa. A UFNT, né, porque vocês devem saber que vocês estão agora na UFT, mas ano que vem vocês já estarão na UFNT, quando finalizar a migração. Por enquanto é a UFT, vocês estão matriculados na UFT, mas lá para o ano que vem, início, já os cursos serão migrados para a UFNT. Nós estamos criando aqui uma nova universidade. E, enfim, tem o Tratado de Bolonha que opera muito nessa... É um tratado riquíssimo, tem várias coisas, mas tem também essa ideia do menos é mais. E aí a gente propõe essa aplicação, essa ideia, esse princípio, a palavra-chave aqui é princípio, qual princípio? Menos é mais, na produção de textos de matemática. Aí eu recebi perguntas interessantes sobre isso, falando assim, aqueles artigos, o Matemática Zero e o Para que servem os números, ele já foi feito nessa linha? A resposta é sim. Ele foi feito mais ou menos nessa linha. Quer dizer, ambos os dois artigos foram feitos na linha do minimalismo. Aqui é tipo o minimalismo 2.0, que serão os próximos, atividades e artigos, que é você partir do resumo e ampliar a teoria a partir do resumo. Então ele tem algo a mais do que os artigos anteriores, mas a resposta é um sim parcial. Deixa eu ver aqui o chat. Pois é, interessante essa estratégia de empolgação aqui do Marcos Vinícius, que é introduzir com um pequeno desafio, fazer um desenvolvimento na conclusão, uma recapitulação. Então, tem coisas legais que eu faço nessa linha, que eu chamei de algoritmo de resolução, que não é... Porque tem um gabarito, que não mostra só a resposta final, tem a resolução, que é todos os passos, e tem um negócio, algo intermediário, que não é que eu criei a ideia, eu criei o nome só. Eu me baseei num livro que eu estudei. Você faz um algoritmo de resolução, você é um intermediário entre o gabarito e a resolução completa. Então, você não apresenta a resolução completa, mas você não apresenta só o gabarito. Aí, isso eu intitulei algoritmo de resolução. É bem legal essa ideia, que está na coisa intermediária. Então, você fala o que o aluno tem que fazer, mas você não fala tudo, né? Então, é interessante essa ideia. Aqui no artigo, eu coloquei algumas diretrizes para criar esse tipo de material didático. Então, conforme eu falei, iniciar com o resumo, inserir exemplos a partir do resumo, e esses exemplos inseridos, seguem essa diretriz. Então, essas três partes aqui, ele é uma questão de... O processo, a metodologia, eu chamei de metodologia, são essas três partes, tá? O item 6 é só para anunciar, só para apresentar a metodologia, e o item 10 para complementar. Mas a metodologia em si consiste no item 7, 8 e 9. Exatamente, esse algoritmo de resolução que eu falei, a gente deixa lacunas para o leitor preencher e concluir. Exatamente. O método Kumon da matemática, ele não que ele se assemelhe a isso, mas ele é uma outra metodologia que ele deixa o problema e o espaço para você fazer de um jeito pedagógico interessante também. Aí, o que significa uma habilidade por vez? Criar textos didáticos de matemática. Bom, enfim, aqui eu tentei assim, falar com outras palavras, mas é um pouco repetição, mas é com outras palavras, para ver se assim, dá uma... Às vezes, na segunda vez que lê, dá uma compreendida melhor. E é a ideia do gradual. A gente vai fazer isso no próximo conteúdo. E aí eu vou na referência 13, na próxima atualização, quando eu fizer o artigo com essa metodologia, eu já vou colocar nesse artigo aqui a referência, tá? Então, basicamente era isso que eu queria falar. Alguém tem alguma pergunta sobre esse tema minimalista que queira que eu complemente? Por exemplo, o próximo passo que a gente vai fazer tá aqui. Não, deixa eu colocar na página 1. É bem por aqui, assim, ó. Só pequeno... Como é que eu falo aqui? Não esqueci a palavra. Então,
um pequeno gosto, assim. Isso aqui é um resumo de propriedades de números reais. Tá? Uma propriedade que chama comutativa, porque A mais B igual a B mais A vezes B igual a B vezes A, associativo. A gente vai abrir cada uma delas, mas eu estou só querendo dizer que a gente vai partir do resumo e montar a teoria em cima do resumo. Essa é a essência da ideia da matemática minimalista.